Seja bem-vindo a essa aula. Então vamos já dando a continuidade a esse trabalho, né? Que é bem complexo, mas ao mesmo tempo a gente precisa encarar, né? E vamos fazendo aí então aquela movimentação de pelos para dar o acabamento aqui depois com a Magnum, né? Vamos fazer só essa movimentaçãozinha para poder... Olha só, tem que fazer a entrada, né, de um pelo em cima do outro. Isso aí é muito importante que tenha essa continuidade, usando a tinta 60% aqui, porque tem algumas partes que precisa ser um pouco mais escuras mesmo, né? Só até aqui. E aí daqui pra frente vou fazer com a tinta um pouquinho mais clarinha, 10%, que é só para fazer uma marcaçãozinha. E depois eu vou escurecer onde eu preciso. Lembrando que é 10% também, se a gente pressionar bem a máquina, ela vai ficar mais escura em algumas partes também. Na pele artificial, lógico, né? Sempre na pele artificial ela dá essa condição de você fazer esse tipo de trabalho. Na pele do cliente ela simplesmente vai ficar avermelhada, não vai dar um efeito igual dá na pele artificial, de você poder acarcar um pouquinho mais a máquina, afundar a agulha e ela ficar mais escura. Então quando você vê que eu estou fazendo algumas partes mais escuras, pode já imaginar que eu estou pressionando um pouquinho a máquina quando eu disse para você que eu estava usando a tinta de 10%. Quando eu for mudar para tinta de 60%, aí eu aviso para você saber como que é a tonalidade que vai ficar diferente. Então essas entradas, essas curvas dos pelos, elas são bem difíceis de fazer, mas a gente tem que tentar levar adiante, né? Então, vamos embora, vamos que vamos. Observando aí para você ver a movimentação da mão, né? Olha, agora usando a 60% para poder escurecer um pouquinho mais aqui, porque apesar que aqui eu vou ter que entrar com a Magnum mesmo para fazer a profundidade de cor que eu quero ali. Não vai ter jeito não. Vamos fazer com a de contorno, ela não vai ficar muito boa. Essa RL ela marca demais e acaba não ficando no tom que a gente precisa. Fazendo as marcaçõezinhas de novo com a 10%, e aqui eu vou estar carcando um pouco mais para ficar um pouquinho mais escuro. Olha, ela fica um pouquinho mais pegada no preto mesmo, fica bacana. Então vamos lá, é tipo assim, dá vontade de seguir adiante aqui para cima já, né? Mas vou ter que deixar isso aqui para fazer depois na sequência, né? Ainda tem toda essa testa. Vamos fazer essa testa aqui então já, aproveitar, né? Olha só, aqui os pelinhos eles são bem clarinhos, então tem que procurar fazer bem suave e seguir o movimento, né? Deixando um pouquinho claro ali no meio. Esse aqui é tipo aqueles pelinhos que tem em cima do olho, como se fosse uma mechinha mais clara, né? Então tem que fazer um efeito assim bem interessante aqui. Que não é fácil, já vou avisar que não é fácil, então já se prepara aí porque não é fácil. Seguindo então esses pelinhos, agora eu vou fazer os pelinhos pequenos que vão estar dando essa imaginação de movimento aqui em cima na testa. Olha só, primeiro eu faço as partes mais claras, vou passar um pouquinho de vaselina para poder ficar melhor para trabalhar. Primeiro eu faço as partes mais claras, que seria a sombra, né, dos pelos, o fundo, e depois eu vou fazer escurecendo, né, vou fazer um pouquinho mais escuro em algumas partes, para poder dar uma profundidade. Então, olha só, são vários risquinhos, né, na sequência, seguindo a inclinação aqui, ó, de onde vai virando, né, a pelagem dele, e fazendo o movimento bem curtinho de pelinhos mesmo, de risquinhos pequenos. Então isso aí é bem difícil de aprender a fazer, mas todo mundo treinando bastante consegue fazer. Nem sempre vai ficar bom do jeito que a gente quer na primeira ou na segunda vez. Então
Por isso que eu digo que a gente tem que conhecer o desenho, tem que saber mais ou menos como funciona a imagem, né? E tentar conseguir fazer, tentar conseguir reproduzir, isso aí é mais importante, é na parte do acerto e do erro, né? Quanto mais a gente treina, mais a gente vai pegando o jeito. Tintinha 10%, sem apertar demais a máquina, só para fazer a marcaçãozinha. E tem que deixar as partezinhas claras, olha só, você pode perceber que tem que deixar as partezinhas em aberto, né, cor de pele, para dar essa sensação de que estão pelos médios, pelos escuros, pelos claros, né? Se tivesse fazendo no cliente, a gente ia ter uma possibilidade de usar o branco para poder reforçar essa parte que vai ficar mais clara aqui. Aí sim ia dar uma qualidade bonita na tatuagem, porque colocando branco destaca bem mais. Então, já fazendo toda essa movimentação aqui, né? Tem umas partes que são um pouquinho mais escuras aqui, então eu já estou definindo um pouquinho mais, mesmo com a 10%. Mas só lembrando que aqui ele já muda a posição dos pelos, eles vão para cima, olha, para a lateral direita, já para poder entrar em cima da outra mecha que vai ser mais escura. Isso aí que é o difícil da coisa, né? Tem essas mechas escuras e as claras, elas têm que se unir. E nem sempre é muito fácil de fazer isso na tatuagem artificial, na pele artificial. Então agora vamos procurar com a tinta 60%, fazer algumas marcaçõezinhas de pelinhos mais escuros para dar uma balanceada, né? Bem aleatório. Dar uma balanceadinha para ficar bacana, ficar interessante essa parte aqui. A gente faz alguns risquinhos aleatórios mais escuros em algumas partes. Lembrando que aqui já é mais escuro, então vamos puxar para o escuro aqui. Você pode perceber que já está dando uma marcação um pouquinho mais intensa em algumas partes, para justamente parecer que tem os pelinhos, né, de vários tons aqui, e para dar o brilho, né, dos pelinhos, deixando as partes mais claras. Aí agora já começa aqui a escurecer um pouco mais, porque já vai entrar a outra camada, né? Então aqui eu já estou usando a tinta 60% para poder fazer essa parte aqui mais escura realmente. E aí esses pelos aqui não tem um formato definido, porque depois eu vou colocar, não tem a posição definida, você pode fazer de um lado para o outro, depois a gente vai colocar um sombreado aqui, né, mais preto, para escurecer essa parte. Você tem que tentar fazer o seguinte, né, entrar os pelos em cima daquela parte mais clara que a gente estava fazendo. Isso aí, ó. Passar um pouco mais de vaselina para essa parte. E vamos já seguir agora para esses pelos que vêm aqui de cima do focinho, na testa, né? E vão
indo para lá. São uns pelinhos mais compridos um pouco, que eles entram em cima da outra camada aqui, de pelos mais claros, para poder fazer essa curvatura, olha. São os pelinhos mais grandinhos um pouco, que eles vão até a outra parte. É um trabalho que a gente vai aos poucos aprimorando ele, não tem como fazer tudo de uma vez e já sair perfeito, né? Tem que ir tentando aos poucos, né, fazer essa melhoria e na observação mesmo, né? É isso aí, de pouquinho em pouquinho vai aparecendo os detalhes do nosso amigo lobo. Tá ficando muito legal. Então é gradativa a melhoria, a gente sabe, né? Aos poucos a gente vai conseguindo fazer a melhoria do jeito que precisa, sem pressa, sem correria, né? E quando você perceber, o desenho já vai estar bem bonito. Então depois, quando você observa desde o zero, você fala, nossa, melhorou bastante. Mas é bem difícil de fazer, a gente sabe, né? Não vou negar. Até eu, que tenho bastante tempo de profissão, ainda tenho dificuldade, então não é raro dizer e nem vergonha dizer que a gente tem dificuldade e que a gente está sempre aprimorando. O importante é você não desistir do seu sonho, não desistir de aprender a fazer realmente o que você gosta, né? Trabalhar com tatuagem, que é o que você gosta. E aí, como eu falei, né? Você pode ser meu aluno, se você gostou do trabalho, das explicações, tem muito mais para você aprender. Tem o curso do Zero ao Realismo, tem o curso Iniciante Expert e tem o curso Tattoo Master. Em todos eles você vai aprender muitos desenhos de tatuagens diferentes, não é apenas um workshop comum como você está acostumado, que você aprende apenas uma técnica, apenas uma tatuagem, apenas um desenho. No meu curso você vai aprender todas as tatuagens que você imagina aí que existe, né, no mundo da tatuagem, todos os estilos de desenho, desde o oriental, desde o fine line, bold line, old school, new school, trash polka, aquarela, né, o tradicional, tudo que você imaginar, realismo, né, realismo de pelos, tatuagem 3D. Então tudo isso aí você tem mais de 40 estilos, né, que dão no total de mais de 150 aulas, videoaulas, nesse estilo que você está vendo aqui, bem explicadinho, em tempo real, com toda a tranquilidade para te passar a orientação que você precisa. E o que é legal também, você vai ter o único tatuador profissional que vai estar a qualquer hora que você precisar, né, pelo WhatsApp para te passar as orientações, tirar suas dúvidas, né? Você pode também entrar no meu grupo de alunos e trocar uma ideia com os outros alunos que já estão também treinando e fazendo os trabalhos com talvez um pouco mais de qualidade, né, quando se inicia.
e dessa maneira você vai ter o meu apoio, né? Se você tiver alguma dificuldade muito grande, muito difícil de te explicar só conversando, eu gravo uma videoaula exclusiva para você. Eu faço isso para vários alunos que me pedem realmente uma ajuda especial. Você pode ter certeza que nenhum outro tatuador vai fazer isso para você. O pessoal às vezes faz um workshop muito bem bacana, muito bem bolado, mas é só aquilo. Você não tem um suporte direto com o tatuador na hora que você precisa, na hora da dúvida, né, para poder te ajudar a seguir um pouco adiante. Que isso aí é o que é importante, né? A gente está cuidando dos nossos alunos. Então eu prezo muito pelo atendimento do meu aluno quando ele está com necessidade de tirar dúvida, né? Então isso aí é um diferencial. Então aqui, ó, fazendo movimentação de pêndulo, movimentos curtinhos, né? Só para marcar essa parte aqui. Partezinha de fora aqui eu posso fazer um contorninho, né? Porque eu vou preencher totalmente esse fundo aqui depois, para fazer o fundo preto, que é o que vai destacar bacana. Então olha só, aqui a gente vai fazer essa parte aqui toda escura para poder mostrar melhor a profundidade, né? O detalhe da separação da cor. Então aqui eu estou usando 60%. Tinta 60%, você vai colocar um pouquinho mais de meio tubo de tinta pura, pode ser tinta tribal se você quiser, ou tinta de traço. E aí em cima dessa tinta você vai adicionar o diluente da tinta até quase completar o tubo, beleza? Se o tubo tem 100%, você coloca 60%, um pouquinho mais de metade você coloca de pigmento, depois você dilui. Se você não tiver o diluente próprio da tinta, você pode usar soro fisiológico que você compra na farmácia, bem baratinho. Pode usar água destilada, água mineral, água filtrada, só não pode usar água de torneira, legal? Então, porque senão você vai estar jogando contaminação na tinta e vai atrapalhar a tua qualidade. E aí então agora trabalhando com a tinta 10%, né? Deixando esse espacinho aqui em branco, fazendo os pontinhos aqui, né? Em forma de risquinhos pequenininhos, no vai e vem, olha. Para poder marcar esses detalhes aqui da orelha, né? Aqui embaixo onde eu deixei a separação é onde é um pouquinho mais escuro, então eu vou pressionar um pouco mais a máquina, né? Aqui no meio também posso dar mais uma puxada para escurecer um pouquinho mais. Então a gente vai fazendo gradativamente conforme está no desenho original. Não precisa escurecer de uma vez, então vai escurecendo do claro para o escuro sempre, para você poder ter uma qualidade melhor de acabamento. E aí sempre passam uns caras com uma saveirão aqui, uma sonzeira aqui na frente da minha loja, na avenida, né? E aí infelizmente eu tenho que ficar cortando o vídeo, mas eu vou deixar rolar para vocês verem que aqui é bacana mesmo. A gente entende que a galera tá afim de curtir o som também. Atrapalha um pouquinho na hora de eu gravar os vídeos, mas tá tudo certo, eu sei que você vai entender isso aí. Como eu já vi muitos vídeos aí que o cara fala, pô, meu, toda vez que eu vou gravar o vídeo me passa um avião em cima aqui da minha casa. Então, infelizmente, não tem como a gente fazer o avião parar de passar e nem o pessoal que está passando na avenida aqui na frente do estúdio, né? Isso aí é normal. Mas voltando aqui ao nosso assunto, né? Do cotidiano, a gente já sabe que é assim mesmo. Voltando ao assunto, então eu vou escurecer um pouquinho mais agora, olha só, fazer os pelinhos na outra posição, trançadinho, para poder fazer a marcação um pouquinho mais forte aqui, separar essa parte do meio. E depois vou entrar, claro, com o sombreado nesse fundo aí e fazer mais detalhes. Então não vou me preocupar com isso agora, porque eu estou levando a parte básica da tatuagem, que é a marcação dos pelinhos, as posições e tudo mais, para depois no final, na última aula, eu já fazer todos esses detalhezinhos para enriquecer mais ainda a qualidade do desenho, tá? Então você também tem que prestar atenção nesse ponto, que não adianta você querer fazer tudo de uma vez, né? Tem que fazer aos poucos, porque não tem como já levar o desenho inteiro pronto, porque vai te demorar muito tempo para você fazer essa parte inicial, já levando com todos os detalhes prontos, né? Então vamos levando aos poucos assim, que é mais legal. Eu conheço muito tatuador que já faz tudo direto, já vai ficando maravilhoso o desenho, já na primeira pegada, já
já vai levando, vai ficando exatamente igual é o desenho original. Mas aí para quem está aprendendo fica um pouco mais complexo, porque a pessoa ainda às vezes não tem aquela noção toda que o profissional já tem, né? Então a gente tem que ter paciência em relação a isso e obedecer uma certa sequência. Bacana? Então obedecendo essa sequência aqui é sucesso, tá bom? Segue aí que você vai gostar muito. Vamos então já para essa outra parte aqui, a continuação, né? Agora são os pelinhos mais escuros, bem juntinhos, né? Quase preto, depois eu vou escurecer tudo, mas o que você tem que entender é que mesmo que seja bem escuro, tem a marcação de pelos por baixo, né? Depois a gente dá uma enriquecida nesse escurecido aí, usando a Magnum, mas a gente primeiro tem que fazer todo esse formato de pelos embaixo, para depois poder escurecer um pouco onde a gente precisa, né? Para dar aquele tom mais forte, mais pesado. Então essa técnica é bem assim mesmo, não tem como a gente fugir desse tipo de trabalho, tem que ser assim mesmo. Então vamos aos poucos achando depois os detalhes onde a gente precisa mexer um pouquinho mais. E é assim, vamos levando, que é muito pelo mesmo, e é difícil você conseguir caracterizar todos os pelos no mesmo formato que é o original, né? Mas não se preocupe com isso, vai tentando melhorar à medida do possível, que aos poucos você chega lá, como todo tatuador profissional chegou já. Todo mundo passa por essas fases difíceis, isso é questão de motivação para você, né? Pra você saber que ninguém nasceu sabendo, não. A pessoa pode saber desenhar bem, tudo bem, mas não é a mesma coisa. Se você sabe desenhar bem no papel, não quer dizer que já de cara você vai saber desenhar a técnica legal na tatuagem. Então tem que passar por uma fase de adaptação até chegar a aprender observação e aprender a fazer a coisa do jeito certo, entendeu? Então isso aí serve para todo mundo que está começando a trabalhar com tatuagem e que já quer realmente partir pro desenho realismo, né? Porque a gente está na época que todo mundo, os clientes gostam muito de realismo, então todo mundo procura muito esse tipo de imagem, sem achar que o tatuador não sabe fazer, né? Que o tatuador ainda está na experiência dele ali de conseguir aprender aos poucos, né? Então o cliente, quando ele chega na porta da sua loja, ele não acha que você não sabe ainda fazer, por isso que você tem que se esforçar para tentar conseguir chegar no nível que o teu cliente espera de você, que é realmente difícil, né? Não é assim de uma hora para outra, não. Então já dando uma melhorada, olha só, você vê que eu vou para lá, volto para cá, porque o desenho me chama, né, para eu voltar nessas partes, apesar que eu quero deixar isso aqui para o final, não quero ficar bajulando essas partes agora, porque eu acho que eu tenho que finalizar a parte de cima, né? Vamos finalizar então essa parte de cima, voltando novamente, então você se puxa a voltar para lá, para você poder fazer o trabalho que é a parte mais importante, que é a marcação primária da tatuagem. Então vamos aí fazendo esses pelos agora, tinta 60% mais forte, aqui ó, fazendo essa marcaçãozinha onde eu marquei, tá vendo o detalhe em volta da orelha, que é esse detalhe aqui. E é sempre assim, você marcando o detalhe onde você tem que fazer aqueles pelinhos, aí fica mais fácil para você trabalhar do que você querer fazer no seu decalque risquinho por risquinho e já te passar toda a orientação, porque vai acabar borrando, vai acabar manchando na hora de você fazer e vai ficar, claro, mais difícil de fazer, né? Então dessa maneira aqui eu acho que é mais fácil, mas tem que treinar bastante o desenho antes para poder ter aquela qualidade que você precisa, né? Então é assim, vamos aí aprendendo aos poucos que a gente chega lá sempre. Você chega lá também. Então observação para ver como são os pelinhos, olha para onde vai, a marcaçãozinha. Passa uma vaselina para tirar o excesso, porque fica sujinho realmente em volta, né? E aí a gente acaba achando que pegou a tinta escura e nem pegou nada, ficou clarinho, né? Então, isso aí é o segredinho. Vamos lá, essa parte aqui também ela tem uma marcaçãozinha aqui mais escura. Vem pra cá.
Tem várias marcaçõezinhas aqui, né? Então, são os pelinhos pequenininhos que a gente é obrigado a fazer, tudo com detalhezinho minucioso, que é bem difícil, tá? Já vai sabendo que é bem difícil, para você não ficar na ilusão de achar que vai pegar a máquina e já vai conseguir fazer na primeira vez perfeitinho, tá? Mas isso aí faz parte. Vai já seguindo a orientação do seu professor Zago Tatu, que você vai ver que é só sucesso. Você vai chegar lá também. Então aqui nessa parte ela é toda escura, olha só, mas vou fazer os pelinhos aqui pequenininhos primeiro, ó, mais clarinhos um pouco, vindo de cima para baixo. E aí aqui eles já começam a virar para lá. E aqui em cima já é assim, ó, bem suavezinho, quase branco, né? Só para dar uma marcaçãozinha. A orelha realmente é bem detalhada, é bem cheia de princípios de posição de pelos diferentes, é bem difícil de fazer, mas a gente consegue fazer sim, com certeza. Vamos levando adiante. Aqui é onde vai ser marcado, olha só, bem forte essa parte. Vai ficar mais escuro, né, puxando os pelinhos para dentro. E aqui agora já começa a ficar mais escuro e aqui é mais claro um pouquinho. Tem uns pelinhos compridinhos. Tem que observar bem, é aquela coisa, né? Às vezes a pessoa acaba se perdendo por causa da observação. Então aqui são pelinhos pequenos, né? Tinta 60% para ficar mais escuro, para dar realmente uma profundidade aqui nessa parte da orelha. E pressionando um pouquinho mais a máquina para que ela faça o pigmento entrar mais na pele artificial e ficar mais bacana, né? Fica mais fundo um pouquinho a tinta, para ela aparecer um pouco mais. E é isso aí, olha só, aos poucos vai se aparecendo o desenho. Então você pode perceber que às vezes eu faço um movimento de vai e vem assim, ó, de pêndulo, porque eu acho que é melhor para dar o efeito que eu preciso nesses pelinhos em algum lugar, tá? Tem alguns lugares que eu preciso realmente fazer isso para poder ficar melhor. Então aqui agora é tudo pretinho, ó que beleza, é só fazer o tal do vai e vem, né? Entrando em algumas partes aqui para ficar mais escuras. Fazendo vai e vem aqui meio chapado. E vamos escurecer algumas partes aqui também. Aqui fica bem delineadinho, ó, essa parte de baixo. Mas fazendo em formato de pelinho mesmo, tá? De risquinhos, né? Porque mesmo que esteja escuro, a gente sabe que tem pelinhos aqui embaixo e precisa ser marcado dessa forma. Legal, tá ficando interessante, tá ficando bacana. E de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando a qualidade da tatu. É isso aí. Espero que você esteja gostando dessas dicas. Te aguardo na próxima aula.